Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós começamos aqui no canal uma forma diferente, um processo terapêutico diferente. Nós vamos iniciar a nossa musicoterapia. Então sejam todos muito bem-vindos, espero que todos gostem. E nós vamos fazer de uma forma com música e também interpretação dessa música para que nós possamos adentrar no processo terapêutico e assim compreender um pouco mais o quanto que a música pode nos auxiliar. Não somente a questão da melodia, mas também a mensagem que essa música traz. Então, é importante demais que nós lembremos que muitos testes são feitos com relação a músicas e o quanto que isso reverbera em processos no nosso íntimo, na nossa questão emocional e também até mesmo em processos de cura. Isso não tem nada de fantástico ou fantasioso, isso é muito real e realmente é muito possível que nós nos conectemos com a música e através dela, da melodia, nós consigamos melhorar a nossa condição. Então vamos lá. A primeira música que eu vou trazer aqui é uma música um pouquinho mais agitada, mas ainda assim que traz um cunho muito interessante. Aqui eu vou me permitir também utilizar muito o padrão e até mesmo conceitos da questão religiosa, né? Sem levantar bandeiras religiosas, mas eu, quanto cristão, vou utilizar-me de músicas que fazem com que a gente busque o nosso autoconhecimento. Então vamos lá. A primeira música se chama Duelo e ela é assim. Quando leio no Evangelho a respeito do duelo, eu penso que duelos não há mais. Logo fico imaginando as pistolas atirando e penso que duelos não há mais. Mas olho pelo mundo de um modo mais profundo, eu vejo 1000 duelos sem igual. Mudaram só as armas e pior do que as balas, são mais ondas do ódio mental. Se alguém nos agride, já pensamos no revide, alimentando raiva e rancor. Fingindo inocência e pela maledicência, atingimos quem nos magoou. E o Evangelho, o que é que diz? Qual a receita para a gente ser feliz? 70 vezes, 7 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 perdoar. Fazendo as contas, quanto é que isso vai dar? Já não importa, preste atenção. Não pode haver limites pro perdão. Já não importa, preste atenção. Não pode haver limites pro perdão. Não pode haver limites pro perdão. Não pode haver limites pro perdão. E aqui a gente começa então fazendo uma análise muito interessante dessa música, que é justamente falando sobre mudaram só as armas e pior do que as balas são as ondas do ódio mental. E o que seria isso? Ondas do ódio mental, Sauler? Ondas do ódio mental são justamente as emanações negativas, o que vem a emanar para o outro, o que você direciona para o outro, a sua intenção. Certamente todo mundo já ouviu aqui falando sobre o olho gordo, sobre o voodoo, sobre até mesmo a prece. Então, todas as emanações positivas ou negativas, elas encontram um endereço. E isso é uma questão que a neurociência já explica, não é somente questão religiosa. Então a energia existe. E o que você faz com essa energia pode atingir o outro. E o que você faz com você também te atinge. Então, aqui é muito importante de nós analisarmos o quanto que nós ainda estamos agarrados com a questão do duelo. A gente ainda está muito no olho por olho, dente por dente. A gente ainda está muito no querer bater e levou. E aí o duelo, ele continua, só que mudaram as armas, mudou a forma de realmente se processar esse duelo. E aí que é interessante que fala, né? Fingindo inocência e pela maledicência atingimos quem nos magoou. Então esse é um ponto muito legal.
Nós ainda temos muito questões de maledicência, nós ainda temos muitas impurezas, enfermidades, coisas negativas dentro de nós, e isso faz com que nós estejamos cada vez mais arraigados com aquilo que nós não queremos. Por isso, a importância de nós conseguirmos parar um pouco e refletir: quem eu quero ser? O que eu quero fazer? Aonde eu quero chegar? Se eu não sei aonde eu quero chegar, eu posso chegar em qualquer lugar, mas nem todo lugar acaba sendo interessante. Nem todo lugar vai ser confortável, agradável para mim. Então eu preciso saber aonde eu quero chegar para traçar estratégias e assim caminhar de uma forma mais positiva, mais assertiva. Se você não estiver conseguindo dar conta sozinho, procure ajuda. Não estou falando para procurar o Sauler especificamente. Eu estou falando para procurar ajuda. Porque se você não busca ajuda, você tenta resolver as coisas sozinho. E às vezes sozinho você não dá conta. E é aí que é importante nós analisarmos o quanto que a música traz uma energia positiva, mas também vem com muitas informações para que nós possamos refletir. A energia tem esse poder. Então, vou continuar com música ainda, uma música um pouquinho mais agitada, menos do que a outra, para a gente fazer uma nova reflexão. Buscamos caminhos que nos permitam ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Dar abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Dar abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Viver como cristão. Viver como cristão. Buscamos caminhos que nos permitam ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Dar abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão e energia com o irmão, só depende de você. Dar um abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão e a energia com o irmão, só depende de você. Viver como cristão.
E aqui também uma baita reflexão para nós fazermos. O saber nos faz compreender, mas a ação nos faz crescer. Tem algo que eu utilizo muito no processo terapêutico que eu digo justo isso. A mudança que eu quero está na atitude que eu não tomo. A atitude. Eu posso ter a maior quantidade de conhecimentos do mundo, mas se eu não coloco em prática, o que isso faz de diferença? A gente só consegue avançar na prática. A gente precisa se melhorar na prática. Eu quero sair de um estado de melancolia e eu fico inativo, eu fico sem fazer nada. Mas aí eu busco, pesquiso adentro no universo intelectual, sei como é que faz tudo, mas eu não coloco em prática. Você não vai sair do seu estado, porque você tem que colocar em prática. E viver em sociedade é o que mais a gente precisa para conseguir literalmente sair desses estados mais delicados e profundos. Novamente, tá difícil sozinho, busque ajuda. O grande ponto é que nós façamos diferente para termos resultados diferentes. Então, é muito interessante que nós analisemos, além de toda a melodia bacana, de nós estarmos envolvidos com a música, curtir, né? Uma música que normalmente a gente utiliza muito com jovens, ea, eu, ea, e aí os jovens vão, brincam, pulam, mas nesse momento eles não estão somente na euforia, eles estão cantando, verbalizando e trazendo para as suas próprias consciências aquela programação. E aqui que é interessante um ponto muito relevante. As músicas trazem diversas programações mentais e se você de repente se alimenta de músicas com um cunho, com algum tema que não é tão interessante, que você não valoriza, mas eu ouço porque eu curto o ritmo, mas a programação do que está sendo falado entra na sua mente. E às vezes, sem nem perceber, você entra num estado automatizado e faz coisas condizentes com a programação que está instalada. Muito natural. Eu trabalho diretamente com isso. Uma das bases terapêuticas que eu utilizo é a PNL, então eu sei bem como isso funciona. E eu faço reprogramações mentais a todo momento, justamente para auxiliar as pessoas a se encontrarem, a buscarem seu autoconhecimento, o seu equilíbrio e viverem de uma vida muito mais próspera, uma vida muito melhor. Então, é isso, gente. É muito importante que nós tenhamos também o cuidado e, principalmente, não adianta saber. A gente tem que fazer. A gente tem que colocar em prática, fazer a diferença. A diferença que eu quero no mundo, a mudança que eu quero no mundo, eu posso fazer. Eu posso ser a mudança que eu quero no mundo. Eu posso ser a mudança que eu quero para a minha vida. E o que me impede? Só a minha vontade, a ação. Tá muito ruim, tá muito difícil. Você não fala isso porque você não sabe como é que é a minha vida. O ontem é passado, gente. Acordou? Que bom. Então faça diferente. Se vocês não fizerem diferente, não tem como esperar ter muitos resultados diferentes. E assim a gente começa a perceber que tudo começa na mente. Tudo começa com uma questão de programação. E aqui a gente começa também a fazer uma outra música interessante que eu vou tocar. Essa é um pouco mais lenta para a gente ir finalizando o nosso processo desse primeiro dia, onde nós estamos com uma reflexão e falando sobre programações mentais, falando sobre pensamentos, falando sobre sentimentos. Escutar os sentimentos é se olhar por dentro, é tentar enfim se conhecer. Escutar e escutar os nossos pensamentos e saber os seus porquês. Uma dor, qual a razão? Uma tristeza, o que pode ser? Tenho medo, quero entender o que eles querem me dizer. Escutar os pensamentos é se olhar por dentro, é tentar enfim se conhecer.
escutar e escutar os nossos sentimentos e saber os seus porquês. Um amor, quanta emoção, uma alegria, alívio então, uma esperança, que bonança, o que eles querem me dizer. Quanto mais eu me conheço, mais eu posso transformar para o meu mundo reciclar. Um mundo melhor começa quando eu decido ser melhor, reciclando meu coração, que bom, reciclando meu coração, então, reciclando meu coração, que bom, reciclando meu coração. Um mundo melhor começa quando eu decido ser melhor, reciclando meu coração, que bom, reciclando meu coração, então, reciclando meu coração, que bom, reciclando meu coração, reciclando meu coração. E é isso. É interessante nós analisarmos a questão da reciclagem. A reciclagem é uma transformação. Você pega algo e transforma aquilo em algo que dá para ser reaproveitado. Então, todos os sentimentos negativos nós não temos que eliminar das nossas vidas, mas transformá-los, reciclá-los, reciclando o meu coração, reciclando os meus sentimentos, reciclando os meus pensamentos. Então, é uma máxima que eu também utilizo muito. Quando a gente muda, o mundo muda. Então, quando você começar a reciclar as questões negativas que existem em você, quando você começar a vibrar de uma forma diferente, quando você começar a fazer coisas muito melhores para que você possa atingir o estado que você deseja, isso vai se tornar muito mais fácil, muito mais palpável, muito mais possível. Seja então a mudança que você quer. Se você quer, de repente, ser uma pessoa mais calma, mais serena, ajuda muito você, de repente, entrar numa yoga, começar a meditar. Mas se você quer ser e utiliza sempre de artifícios como eu vejo muito filme de guerra, muito filme de violência, muito MMA, nada contra quem veja, não é esse o ponto. Estou falando que a estratégia está incoerente com o que você deseja. Simples isso. Se você quer ser uma pessoa muito mais atlética, vai ajudar muito se você, de repente, despender muito mais tempo em termos de exercícios, de preparo, de alongamento, do que se, de repente, você passar horas e horas na televisão vendo programações das mais diversas, ou então jogando videogame, porque isso não vai ser condizente com aquilo que você deseja. Esse é o ponto. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido para você? Esse é o ponto que eu quero levantar. Você tem a capacidade de mudar o seu universo. Você tem toda a energia necessária para que você faça da sua vida sensacional, da sua vida excepcional. Porém, você está com dificuldade em muitos momentos, provavelmente você está com dificuldade de acessar o seu potencial máximo. Talvez você nem saiba ainda qual é o seu potencial, quais são os seus recursos. E aí, uma vez mais, se você estiver com dificuldade, não tente ser o super-homem ou a Mulher Maravilha. Busque ajuda. Buscar ajuda não é fraqueza. É sinônimo de você conhecer os seus limites. E para você conhecer os seus limites, você tem que ser forte o suficiente para admitir que você não é totalmente condizente com aquilo que a gente às vezes fala, né? Autossuficiente. Ninguém é autossuficiente, vivemos em sociedade justamente porque precisamos conviver com as outras pessoas. Então se permita ajuda. Hoje eu recebi uma ligação de um amigo que ele simplesmente falou isso: Saulo, eu tô te ligando porque eu preciso ouvir alguém. Preciso ouvir a voz de alguém.
Você pode falar comigo? Claro que eu falei com ele. Mas o ponto é, ele estava precisando tanto ter contato com outras pessoas que ele ligou simplesmente para isso, para ouvir alguém. Ficamos uns bem 30 minutos conversando e assim ele saiu melhor desse momento. Não fique tentando resolver as coisas sozinho. Eu elogiei muito a postura dele, porque não é fácil fazer isso. Você admitir que você não está dando conta. Então, a musicoterapia, a terapia, outras formas terapêuticas, outros tipos de ajuda, se você não está dando conta sozinho, cara, tem tantas possibilidades. Não se permita ficar somente em um tipo de conceito, em uma forma de atuação. Se permita se lançar e buscar ajuda. Espero que tenha sido muito positivo para todos vocês, espero que tenham feito reflexões. Qualquer coisa podem procurar, podem de repente escrever aqui nos comentários e assim a gente vai trocando ideia. Tem também a nossa página no Instagram e no Facebook, vocês podem procurar por Equilíbrio Terapia Sistêmica, equilíbrio.terapia sistêmica, e assim vocês vão também acompanhar as nossas postagens, os nossos vídeos. Eu coloco vídeos todos os dias no Stories, então vocês podem acompanhar para verificarem coisas mais interessantes também, para buscarem seu autoconhecimento, seu equilíbrio e assim uma vida melhor. Um grande abraço a todos e fiquemos todos no equilíbrio possível, na busca sincera para sermos melhores a cada dia.